Boa noite novamente. Aqui estou eu mais uma vez, né? Vocês ainda vão ter que me aturar ainda mais essa noite. Mas confesso a vocês que é uma alegria, um prazer estarmos na presença de Deus, podermos compartilhar das bênçãos, do amor do nosso Deus e das oportunidades que Ele tem nos oferecido durante todas essas noites. Nenhuma dessas mensagens aqui que foram expressadas pela palavra do Senhor está ao vento. Porque a palavra de Deus diz que quando a palavra de Deus vem, ela nunca volta vazia. E em algum coração, e espero que em todos os corações que estão nos ouvindo e aqueles que estão aqui presentes, esteja acontecendo algo sobrenatural, que esse é o desejo do nosso Pai amado. A todos os que estão nos assistindo também, que a paz do nosso Deus esteja com vocês e que vocês sintam-se cada vez mais pertinho de Jesus e tomando a decisão que Ele deseja que cada um tomemos. E quem hoje nos visita pela primeira vez? Tem alguém que está conosco hoje pela primeira vez aqui nessa semana? Por favor, posso ver as mãos, se tem alguém? Não, né? Então, tá ótimo. Todo mundo aqui já está acompanhando, então, já a semana inteira, né? Os que não puderam vir durante a semana. Mas foram mensagens muito edificantes. E se vocês perceberem ao longo da história, né, da semana que nós começamos no sábado, né, essa semana de evangelismo, cada dia a mensagem está pontuando algo na nossa vida que nós precisamos deixar que o Espírito Santo faça essa mudança. E é um processo, é uma caminhada, é dia a dia. E eu não sei se vocês perceberam, mas em quase todas elas tem se falado muito do perdão. E hoje a nossa mensagem vai ser exclusivamente voltada para perdão. Você tem facilidade de perdoar alguém? Você acha difícil perdoar uma pessoa que te ofende, que te deixa assim desmoralizado diante de todas as pessoas, que faz você ter vergonha de si mesmo diante das palavras que são ditas? Você acha fácil perdoar? Eu já ouvi várias pessoas dizer assim: perdoar é fácil, eu nunca tive problema com perdão, não. Eu sempre perdoei. Sabe? Eu também pensava assim, como durante essa semana eu relatei para vocês a minha história com o assassinato do meu irmão. E eu confesso para vocês que eu também dizia isso. Eu não tenho problema em perdoar ninguém. Mas existe, irmãos, certas coisas na vida que é tão difícil. E eu acredito que o perdão é divino. O perdão é sobrenatural. E só sabe perdoar quando o Espírito Santo está presente. Nós não temos condições de nós mesmos de dar o perdão verdadeiro. Mas antes mesmo de começarmos a leitura da palavra de Deus, nós vamos fechar os nossos olhos mais uma vez para suplicar a presença do Santo Espírito do nosso Deus, para que Ele fale nessa noite aos nossos corações. Amado, grandioso, soberano Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome nos céus e na terra, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque o teu amor é tão grande que nos alcança, que nos alcançou e quer nos alcançar cada dia mais. Pai bendito, que as palavras que hoje o Senhor trouxe para nós, elas venham surtir, Senhor Deus, efeito na nossa vida, trazendo, Senhor Deus, para fora pecados que estão, Senhor Deus, há muito tempo adormecidos, para que nós possamos, Pai, deixar que o Teu Espírito Santo faça uma obra restauradora dentro do nosso coração e da nossa mente. Senhor, meu Deus, mais uma vez a Tua palavra vai ser aberta e através da Tua serva eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo toque, Senhor, nos meus lábios com a brasa viva do Teu altar. E, por favor, perdoe os meus pecados e me purifica para que eu traga essa mensagem para todos nós nessa noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos juntos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Samuel,
Eu vou na minha digital, que é mais rápida e as letras são maiores. Mas você pode acompanhar na Bíblia, né? 2 Samuel, no capítulo 11, dos versos 1 em diante, diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita, e Joabe o enviou. A sequência dessa história, todos aqui, eu acredito, que já ouviram falar. E mesmo aqueles que não têm ainda muita familiaridade com as páginas da Bíblia, provavelmente já ouviu sim sobre o relato da história de Davi. Nós sabemos que, pelo que a Bíblia relata, né, era época de primavera. E nessa época, os soldados eles saíam para as guerras e os reis também iam juntos. Mas Davi tinha homens muito valentes, homens muito valorosos. E talvez ele pensava assim: eu acho que eu vou dar um tempo, eu vou ficar um pouco mais aqui no palácio. Os meus homens são suficientes para essas batalhas. E eu acho que não precisa eu me preocupar, não. E eu vou ficar um pouco mais por aqui. É gostoso ficar em casa, né? E eu acredito mais ainda quando a pessoa está em guerra, né? É mais confortável também ficar em casa, é mais seguro, né? Mas no caso de Davi não foi, não. Nós sabemos que a história relata que Davi, numa bela tarde, acho que ele tinha tirado, né, um cochilo depois do almoço, penso eu. E diz que Davi então passeava, né, pela varanda do seu palácio. E diz que lá embaixo, então, ele avistou algo inusitado, né? Eu acredito, né? Porque você vê uma mulher tomando banho pela varanda, né? Mas o que acontece? As casas que são mais altas, quem já morou, né, em apartamentos ou mora, sabe que as casas mais baixas, mesmo elas muradas, a nossa visão, né, às vezes a gente vê até coisas que a gente não gostaria mesmo de ver. Porque, geralmente, as casas mais baixas, para quem está em cima, eles têm uma visão melhor e, às vezes, pode ver, né, realmente algumas coisas. Mas conta a palavra de Deus que ela estava ali num banho. Eu não acredito, porque aqui diz que ela tinha acabado de sair de um banho de purificação. Eu acredito que poderia ter sido até mesmo esse banho, porque as mulheres, quando elas estavam no seu período menstrual, logo que acabava, né, elas tinham um banho purificador, que era um processo que elas faziam. E ela tinha acabado de passar por esse banho. O problema é que Davi viu aquilo, mas ele não deixou de pensar naquilo que ele tinha visto. Porque muitas vezes, nós também, os nossos olhos também contemplam, muitas vezes, algo que nós não deveríamos contemplar. E é impossível hoje, no mundo em que nós vivemos, você caminhar pelas ruas e ver coisas que, às vezes, os nossos olhos não eram para contemplar. E muitas vezes a gente desvia o olhar, né, passa, faz de conta que não está vendo. O problema é que Davi viu, gostou do que viu, continuou olhando, e aí então veio o problema. Além dele olhar, gostar e continuar olhando e pensando, agora ele falou o quê? Eu quero aquela mulher.
E o interessante é que Davi era rei, e ele tinha todas as mulheres que ele quisesse. Apesar que isso nunca foi da vontade de Deus, que os homens tivessem várias mulheres, porque quando Deus criou Adão, ele deu apenas uma mulher. Se fosse para o homem ter várias mulheres, ele não teria feito só Eva. Mas vocês viram que uma só já deu o que deu, né? Deu bastante dor de cabeça para Adão, né? E imagina muitas mulheres. E nunca foi da vontade de Deus, mas Davi também, pelo costume da época, ele acabou seguindo os mesmos ritmos, porque os reis eram bem vistos, quanto mais eles tinham mulheres, eles significava também poder e autoridade. Só que Davi agora procura saber quem era aquela mulher. E mesmo sabendo quem era ela, esposa de um guerreiro seu, e por sinal muito fiel, mesmo assim, ele pediu que trouxesse aquela mulher. Tem hora que eu fico imaginando lá em casa, porque todo ano eu gosto de ler e reler a Bíblia, todo ano eu gosto de fazer isso. E toda vez que eu faço, eu sempre tenho um questionamento para falar com Deus. E eu fico pensando assim, qual foi a reação de Betseba quando um rei manda chamá-lo? E agora ele vai se deitar com ela. Será qual foi a reação que ela teve? Ela era uma mulher casada, penso eu. Porém, conta a história que ela sim se deitou com ele e ela engravidou. Agora é que o problema veio, né? Que enquanto ele estava com ela, achou que o negócio ia ficar tudo tranquilo. Mas acontece que veio um bebê. E agora Davi já não dormia mais, não é por causa de Betseba, ele já não dormia mais porque tinha um bebê vindo por aí e todos saberiam o seu pecado. Quando nós pecamos, quando nós cometemos algo de errado, nós queremos esconder o que nós fazemos, porque nós não queremos opiniões das pessoas, nós não queremos os olhares que vão nos criticar, e nós achamos que sabemos fazer tudo e nós não queremos ouvir ninguém e procuramos esconder, porque geralmente o pecado é vergonhoso. O pecado, ele traz o quê? Uma questão de você ter vergonha que as pessoas saibam o que você está fazendo. Por isso o nome é pecado. Senão não seria pecado. E geralmente, esse tipo ainda, né, de pecado, o adultério, o quanto a gente puder esconder a pessoa que comete, ele vai ali tentando esconder. Mas Deus não se agradou com essa atitude de Davi. E nós sabemos que Davi era um homem fiel a Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem fiel a Deus. Davi era um homem bondoso. Davi perdoava. Nós vimos várias vezes Saul tentou tirar a própria vida de Davi. E em todas as oportunidades que Davi teve, ele não levantou a mão contra Saul. E no decorrer das histórias nós vamos ver várias pessoas que maltrataram, que fizeram coisas tremendas e terríveis com Davi. E assim mesmo ele perdoou. A Bíblia diz que ele era um homem de boa conduta. Chegou até ser considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas vocês acham que aquela atitude estava sendo aprovada por Deus? Não. E eu quero dizer para vocês que mesmo quando nós nos distanciamos de Deus, porque foi isso que aconteceu. Se Davi não tivesse se distanciado de Deus, ele não teria cometido aquele pecado. Mas Davi já não estava mais tão apegado quanto ele era a Deus. Ele estava mais tranquilo. Parece que os tempos de turbulência, né, de lutas, parece que ele nos aproxima mais de Deus. Vocês já perceberam isso? Que quando as coisas parecem que estão um rebuliço na vida da gente, parece que é o momento que a gente mais procura Deus. E parece que quando as coisas dão assim uma esfriada, né, e tudo fica assim mais tranquilo, águas mais tranquilas, parece que a gente relaxa um pouco e deixa aquela comunhão com Deus. Pois foi isso mesmo que aconteceu. E Davi agora estava nessa situação. Porém, é difícil imaginar, né? Como eu disse, que alguém que era conhecido como um homem segundo o coração de Deus podia ter uma atitude tão covarde e má. Porque agora Davi, diante daquela situação, ele então manda chamar. Quem que ele mandou chamar que estava na guerra? Urias. E ele manda chamar Urias. E na intenção de que Urias viesse para casa e fosse se deitar com a mulher dele, Davi fez de tudo para que isso acontecesse. Até embriagou Urias para que ele pudesse procurar sua esposa.
Mas Urias tinha um caráter muito puro e muito grande. E ele falou assim, eu jamais iria para a minha casa, dormir com a minha esposa, sabendo que os meus senhores, os meus companheiros de guerras, estão dormindo ao relento, em guerra, a arca do Senhor. Ele jamais faria algo que pudesse estar num lugar tranquilo, onde os seus amigos e companheiros estivessem correndo risco de vida. Aquele homem era um homem fiel, não somente a Davi, mas ele era fiel também a todo o seu exército, a todos os seus companheiros. E aquilo preocupou demais Davi, porque agora Davi falou assim, agora lascou, porque o homem não foi para casa, a mulher está grávida, e agora? E aí ele pensou, ai, que boa ideia, mas eu tive uma excelente ideia, eu sou rei e eu posso todas as coisas. E aí ele então planejou algo tremendamente diabólico. E mandou, então, que o seu servo voltasse e levasse uma carta para Joabe, o general, do exército, e falou que colocasse ele à frente do exército, aonde tivesse mais propício para morrer, que ali colocasse ele diante daquela batalha, na frente, para que ele morresse. E o próprio Urias, então, carrega essa carta e entrega essa carta, e Urias realmente é morto. Quando nós contamos essa história, nós pensamos assim, Davi, 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 falamos tanto de Davi. Mas vocês já imaginaram como Betseba se sentiu quando ela descobriu que foi o próprio Davi que mandou matar o próprio marido dela? Ele já tinha cometido o pecado de pegar ela que não pertencia a ele. E agora manda então matar, porque ali foi uma sentença de morte. Ele não tirou a vida com as suas próprias mãos, mas para Deus foi como se tivesse tirado. Mas Deus estava atento a tudo isso que estava acontecendo. E Deus agora envia o seu profeta Natã. E Natã então chega lá e conta para ele uma história muito triste. E ele diz que naquela história que aquele senhor que tinha apenas uma ovelhinha, ele se refere ainda como uma ovelhinha de estimação. E aquele outro senhor rico, quando então chegou alguém na sua casa e ele ia oferecer algo para eles, lembrou, ao invés de pegar o que ele já tinha de sobra, que ele tinha muitas ovelhas e bois e gado, tudo, mas ele foi aonde buscar a ovelhinha do único senhor que não tinha, só tinha uma ovelha, de estimação dentro da sua casa. Uma pessoa humilde, uma pessoa que fazia daquela ovelhinha um animalzinho de estimação. E a gente trata tão bem os bichinhos, Quando nós temos um animalzinho de estimação, ele sobe no sofá. Eu tinha um cachorrinho, era muito engraçado, o Fred. O Fred viveu com a gente quase 20 anos. E o Fred, quando a gente ia almoçar ou jantar ou fazer qualquer coisa, que a gente sentava nas cadeiras ao redor da mesa, o Fred também subia na cadeira e ficava lá, esperando, ver se alguma coisa de boa parecia para ele. E era interessante que ele era considerado um membro da família, não tinha jeito. E a gente tem tanto amor pelos bichinhos, que quando o Fred faleceu, foi muito triste para a gente. E até hoje, quando a gente lembra, a gente ainda sofre e muitas vezes a gente chora. E era isso que o profeta estava passando para Davi. E quando então Davi, furioso, diante daquela história tão triste e horrenda, ele então dá uma sentença terrível. E ele fala que aquela pessoa deveria... Já pensou como nós somos rápidos em julgar os atos das pessoas? Mas e os nossos atos? Como estão sendo? Irmãos, existem muitas pessoas que estão precisando de um perdão e estão precisando perdoar. E às vezes nós contamos essas histórias e muitas vezes nem se passa dentro da nossa mente, da nossa família, que eu como mãe, você como pai, podemos ter magoado seriamente os nossos filhos com as nossas atitudes. E muitas vezes nós desconhecemos que precisaríamos ter pedido perdão sim para os nossos filhos. Quantos filhos, quantos pais, quantas famílias estão destruídas porque não houve um reconhecimento e um pedido de perdão. E eu sei que no meio de nós pode ser que tenha alguém que está precisando se libertar de uma culpa,
está precisando receber ou dar um perdão. E muitas vezes você pensa assim, mas eu sou a vítima, por que eu vou pedir perdão? E eu lembro, gente, olha como eu lembro disso. Quando nós éramos criança, pai, ele ensinou bastante coisas para a gente. E uma das coisas que ele ensinava era que nós tínhamos que perdoar. E eu nunca me esqueço, tem coisas que marcam a vida da gente para sempre. E Christian era muito, mais Christian, a gente andava, era igual 2 de 10. Aonde eu estava, Christian estava junto. E a gente, né, eu bem nova, ele também. E tinha uma família aqui, que eu me recordo, que era as filhas de Manuel Ruas. Lembra, né, Tindá? E tinha uma mocinha que ela não gostava de mim de jeito nenhum. A gente chamava ela de Bigal, eu não sei como é o nome dela, mas eu acho que ela já até faleceu, se não me engano. E essa menina não gostava de mim, e nós tudo da igreja. E eu sei que uma vez essa menina falou tantas coisas horríveis de mim, eu era adolescente ainda. E na época houve aquela coisa e a gente ficou uma com raiva da outra, uma não falava com a outra. E eu sei que Christian sabia de tudo, porque ele era meu amigão. E aí, na época, fizeram uma reunião de comissão, porque era assim que funcionava, viu? E levou todos nós para essa reunião. E ali, naquele momento, ela me acusou, a minha irmã, de coisas terríveis, terríveis. E a gente achava que aquela reunião seria para ela pedir perdão, mas foi o contrário. Apesar de sermos a vítima, meu pai queria que nós pedíssemos perdão e a gente não aceitava isso de jeito nenhum. A gente falava, mas pai, mas não fui eu que fiz, por que eu que tenho que pedir perdão? E aquilo deixou a gente indignado. E o que me matou na época, eu vou contar aqui, talvez se ele ouvir um dia ele vai saber, que eu nunca contei para ele. Mas é que Christian, naquela época, ele ficou contra mim e a favor dessa menina. Aí eu não perdoei de jeito nenhum. Falei, gente, como que pode? O meu melhor amigo me traiu. E eu não aceitava isso de jeito nenhum. Gente, como é difícil. Eu senti uma sensação de ter sido tão injustiçada. Só que pai falava assim, não, vocês têm que pedir perdão. E ele fez mesmo, a gente teve que caminhar, pedir perdão, estender a mão e colocar a mão estendida, porque ela não pegou na nossa mão. Ela não quis nos perdoar, entre aspas, porque eu queria que ela pedisse perdão. E é assim que a gente se sente. Quando alguém nos ofende, nós não achamos que somos nós que devemos. Mas por que eu vou pedir perdão? Eu não fiz nada de errado. Mas a palavra de Deus diz assim, quando alguém tem alguma coisa, se o seu irmão tiver algo contra você, o que você tem que fazer? Vá até ele. Isso para a gente é tão difícil, né, irmãos? Mas vamos deixar as coisas lá fora, o ambiente lá fora, e vamos vir para dentro do ambiente familiar. Quantas coisas tristes tem causado, quantas enfermidades. Vocês sabiam que uma das maiores enfermidades que leva até o infarto, vocês sabiam que é o rancor e o ódio que a gente guarda no coração? E nós estávamos vendo esse relato falando aqui, que foi feita uma pesquisa sobre isso. E eles chegaram a essa conclusão, que as pessoas que mais odeiam, as pessoas que menos perdoam, são as pessoas que mais infartam. Olha para vocês verem como que o negócio é sério. E, irmãos, quantos filhos hoje contam coisas tão tristes de que ouviram dos seus pais, e às vezes os pais acham que nunca tem que pedir perdão aos filhos, ou vice-versa. Sabe, eu costumo, assim, sempre pedir a Deus, para Deus me trazer à mente pecados, ou alguma coisa que nós fizemos, que a gente é falho, irmãos, a gente ofende às vezes as pessoas, sem nem perceber que a gente ofendeu, é ou não é verdade? E muitas vezes tem pessoas que viram a cara para a gente e a gente nem sabe o motivo porque virou. Então, nós temos que ter essa conduta, sabe, de humildade, de estar sempre perguntando a Deus. E mesmo se o caso não foi eu quem cometi, nós precisamos ter sabedoria dos altos céus, humildade de caminhar para essa pessoa, de tentar entender o que está passando. Porque quantas pessoas podem ser salvas por intermédio do perdão? E agora eu fico pensando, Betseba vivendo diante dessa situação. Irmãos, ela engravidou, o filho morreu. O filho nasceu doente, né? E Davi até tentou ainda argumentar com Deus, jejuando para que essa criança pudesse sobreviver, mas essa criança não sobreviveu.
E nós sabemos que quanta dor pode ter ficado dentro do coração dessa mulher. Porque quando nós contamos a história de Davi, nós esquecemos que ela foi considerada como o profeta Natã ali expressou naquela história, como uma ovelhinha indefesa. Ela não seduziu o Davi, mas ela acabou tendo que participar de algo que ela não queria fazer, mas ela teve que fazer. E ao contrário, de saber que o próprio rei mandou matar o seu próprio esposo. Essa mulher deve ter carregado muitas dores dentro do seu coração, porque é impossível, por mais um casamento, digamos, por mais ruim que ele vá, e o esposo morre, a esposa vai ser tão indiferente. Não existe, né? Mas ela teve que conviver com isso e teve que aprender a perdoar. E eu pergunto para vocês, é fácil perdoar? Às vezes eu fico imaginando, sabe, quando eu estava em Vitória, quando eu morava em Vitória, e foi uma época lá que teve o caso de um estupro de uma criança de 10 anos. E essa criança engravidou, porque ela já era mocinha. Gente, são histórias muito tristes, e às vezes a gente fala assim que dar perdão é fácil, dar perdão é divino. Para você perdoar, você tem que amar muito a Deus e deixar Deus fazer uma obra extraordinária na vida. Mas viver odiando ainda é pior do que não dar o perdão. E eu lembro que estava tendo assim, uma discussão muito grande, porque a mãe entrou na justiça para que pudesse, então, fazer o aborto dessa criança. E muitas pessoas foram contra, e muitas pessoas falavam contra, outras falavam a favor. E aí eu lembrei de Cláudia, né, relatando aqui sobre a questão do aborto, né? E eu falei, meu Deus, são coisas tão difíceis que para a gente tomar decisões, só mesmo assim um poder muito grandioso de Deus na vida. Porque uma criança de 10 anos, agora grávida, também correndo risco de vida, e ela queria que tirasse aquela criança. E eu pergunto para vocês acham que seria fácil, que é fácil, para essa mãe dizer, eu perdoo esse homem que fez tanta maldade com a sua filha? Vocês acham que é fácil? É fácil, irmãos. Mas é necessário. É necessário. E como que nós vamos fazer algo tão grandioso, tão difícil para o ser humano? Sabe, irmãos, são coisas que, é por isso que durante essa semana, todas as mensagens, elas estão tentando levar você a um único caminho que pode conduzir a todas essas mudanças na nossa vida. Não é fácil perdoar, nem mesmo um olhar raivoso, quem dirá uma situação como essa. E eu sei que isso ali ficou por muito tempo, essa história, e eu não me recordo mais o que aconteceu, porque é uma história que machucava muito a gente, então eu preferia não ficar muito atenta a essas coisas, porque doía muito. Agora eu conto para vocês também a história de um casal muito bem financeiramente. Ele tinha uma patente muito alta dentro eu não sei se ele era general, o que ele era. Mas ele era um homem de poderes nível bem alto e tinha muito dinheiro. E a sua esposa não podia ter bebê. E o sonho deles era ter um bebê. E eles fizeram por vários meses um tratamento. Até que a esposa, então, engravidou. E aí nasceu uma linda menina. E ainda, quando ela estava quase terminando o resguardo, ela resolveu ir na casa de sua mãe, colocou a bebezinha atrás no carro, né? E ela foi, então, para o condomínio onde a sua mãe morava. E lá diz que no sinal, geralmente quando a gente para, né, nos sinais nas capitais, a gente vê muitas crianças, né, até mesmo adultos pedindo, né, bate no vidro, né, e ali pede alguma coisa, né? E diz que quando ela parou o carro, chegou vários meninos em volta do carro dela, um carro muito, muito bonito, um carro que eles olharam assim e falaram, essa daí é cheia da grana.
E aí eles pediram que ela desse alguma coisa, algum dinheiro, para que eles pudessem comer. E ela falou assim, não, eu não tenho dinheiro não. E aí o sinal abriu e ela vazou. Irmãos, olha para vocês verem, isso foi verdade, tá? Como que o diabo é terrível. E a bebezinha estava atrás, no carro, né? Na cadeirinha. Mas o que acontece? Quando ela entrou dentro do prédio, quando o porteiro abriu a garagem e ela pôde então entrar, e ele, feliz, cumprimentou ela com muita alegria, porque ela estava radiante, porque o sonho da sua vida tinha sido realizado, o porteiro notou alguma coisa diferente. E ele falou assim, você já reparou, tem alguma coisa errada com a sua bebezinha? Ela está sangrando. E quando ele então disse isso, que ela apavorou, que ela então olhou, que ela pegou a bebezinha, não sabemos como, mas eles conseguiram cortar o pescocinho do bebê. E aquela bebezinha não sobreviveu e morreu. Foi uma tragédia tão grande que essa mulher ficou louca. Ela ficou louca, o marido a abandonou, e ele então mandou, descobriu, não sei como, mas como ele era, né, da área, né, da polícia, ele conseguiu matar um por um desses meninos que mataram a filha dele. Mas mesmo assim ele não ficou livre do ódio, da raiva e de toda a mazela que aconteceu na vida dele. Deixou a esposa, perdeu a filha. Agora ele alimentava um sentimento de ódio, de rancor, de raiva. A esposa ficou louca, precisou ser internada, né, num lugar para tratamento, né, psiquiátrico. E eu pergunto para vocês, ouvindo essa história, vocês acham mesmo fácil dar o perdão? É fácil? Mas é necessário? Mas não é fácil. Mas é necessário. Então, como que você vai dar o perdão para algo assim? Eu estou contando coisas grandes, irmãos, mas tem pessoas que deixam de perdoar por coisas muito menores do que essa. Tem pessoas que não dão o perdão por coisas muito menores do que essa. E eu queria dizer para vocês nessa noite, se você não perdoa, você também não é perdoado. Mas como que nós vamos ter a capacidade de perdoar se o nosso coração sempre está voltado para o nosso eu, para o nosso ego? A oração pode fazer muitas coisas na nossa vida. Inclusive, Davi mesmo reconhece diante de Deus o seu pecado. Ele sofreu todas as consequências do seu pecado. Diante daquela sentença que ele havia dado, Deus falou, você não vai morrer. Mas Deus corrigiu Davi sim. E Davi se arrependeu amargamente, porque há mais de um ano que Davi vinha escondendo aquele pecado. Mas ele diz no Salmo que todas as noites ele lembrava do seu pecado e o seu corpo já estava definhando por conta do pecado escondido. Irmãos, o pecado, quando ele é guardado dentro do coração, o rancor, o ódio, que ele precisa ser posto para fora e ser perdoado, ele só vai nos fazendo adoecer. Nós vamos adoecendo. Quantas pessoas morrem, chega a morrer depressivo, e quando vai descobrir, é por causa de quê, irmãos? Falta de perdão. Eu sei de uma coisa, às vezes a gente fala assim, mas você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando na vida. Você não sabe o que eu tive que enfrentar. Quantas coisas ruins eu tive que ouvir. Eu digo a vocês que teve pessoas que a perdoaram, sim. Perdão muito maior do que vocês podem imaginar. E aqui conta que eles estavam... A escritora Nancy, ela estava escrevendo no seu livro, né, compartilhando uma questão de um ouvinte e a resposta de uma conselheira que ela escrevia para um jornal, né? E aquele ouvinte, ela estava falando sobre o perdão, e aquele ouvinte, então, escreveu assim para ela. Você deve ser feita de pedra. Você diz a todo marido, esposa, filho ou filho, injustiçado, namorado, amigo, vizinho, para perdoar e esquecer. Já lhe ocorreu que alguma pessoa simplesmente não pode perdoar? Que elas estão profundamente feridas? E ele disse mais, por favor,
tire a sua cabeça da areia ou das nuvens, e onde quer que esteja, e use-a para pensar. É absurdo esperar que meros mortais se comportem como santos. Mas quem disse que perdoar é para santos? Perdoar é para pecadores, porque Deus falou para nós perdoarmos. Mas quando nós perdoamos, é através de um processo muito grandioso na nossa vida. É através do Espírito Santo. Porque primeiro, a gente tem que ter humildade. E nós mesmos nós não somos humildes. Jamais. Nós sempre queremos estar com a razão. Então, para começar, para você dar o perdão ou pedir perdão, você tem que se humilhar. E ninguém quer se humilhar. E eu me recordo, eu já tive algumas desavenças, claro, na vida. Quem já não teve algumas desavenças na vida? E eu lembro que na minha oração, eu cheguei falando com Deus e me veio aquela cena na cabeça. Eu não cheguei a bater boca, nada disso. Mas é igual eu falo para vocês, às vezes um olhar mesmo faz as coisas mudarem, né? E Deus me falou, você tem que te pedir perdão. Eu falei, meu pai, agora lascou. Já pensou? A gente já fica assim, né? A pessoa não quer ver a gente nem pintada de ouro. E agora você tem que caminhar para a pessoa e pedir perdão. Gente, não é fácil. Não é fácil. Mas eu orei muito e pedi a Deus. Falei, agora vamos lá e seja o que Deus quiser. Olha, não tem coisa mais linda na vida do que você receber o perdão e dar o perdão. E eu me recordo que essa pessoa me procurou e falou assim, olha, eu não sei nem sei como te dizer, porque eu queria tanto ter tomado essa atitude. Olha para você ver, eu queria tanto ter tomado essa atitude, mas eu fiquei tão feliz quando você me procurou que eu nunca vou esquecer. Olha para você ver. E eu estava toda preocupada, né? Com medo de ganhar uma porta na cara, uma mãozada na cara, sei lá. Quando a pessoa está com raiva, né? Elas fazem cada coisa, né? E eu já estava meio armada, né? Mas o Senhor Deus prepara todas as coisas. E nós precisamos compreender que durante toda essa semana, Deus está mostrando que Ele pode, sim, colocar você de novo na sociedade. Aquelas pessoas que já passaram por situações difíceis, já foram mal faladas, já tiveram, né, momentos terríveis diante da sociedade. Nós vimos ontem na história de Maria Madalena quanta coisa que Deus quer fazer na nossa vida. E o problema é que às vezes nós caminhamos, sentamos aqui, ouvimos as mensagens tão lindas, né? Saímos lá fora, até dizemos que a mensagem foi maravilhosa, mas parece que a nossa vida está sempre da mesma forma. Nada muda, né? E essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela me contando, parece que quando tudo está errado, que eu penso que as coisas vão melhorar, aí que as coisas pioram. E aí vem um sujeito ainda fala umas coisas para mim, e eu não aguentei e soltei tudo que eu devia soltar. E eu falei assim, fulano, se você quer aprender a se controlar, como é que a gente aprende as coisas? Não é vivendo aquilo? Para a gente aprender, se for necessário para que o nosso aprendizado venha, nós vamos estar passando por aquelas situações. Para a gente aprender a ter controle emocional, aprender a controlar a língua, falar na hora certa. Porque quem vive tranquilo, não passa por nenhuma dessas situações, ele não vai saber. Mas deixa na hora que ele passar por uma situação difícil, é que ele vai saber se realmente ele tem autocontrole, se ele consegue perdoar, né? Então é passando por essas situações. E Deus, Ele conhece cada um de nós nessa noite. Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Se tem alguma coisa dentro de nós que precisa ser, e tem muitas coisas que precisa ser colocado para fora, que precisa ser restaurado, que precisa ser refeito, Ele vai fazer e vai permitir que circunstâncias venham para que isso possa acontecer. Mas agora a resposta daquela escritora foi esse aqui, para aquele rapaz que escreveu. Querido santo, que ele assinou, né, na carta como santo, assinado santo. Então, ela coloca assim, querido santo, para aqueles que não gostam do meu conselho de perdoar e esquecer, aqui está uma alternativa. Não perdoe, não esqueça, mantenha viva cada detalhe agonizante e torturante do seu passado. Fale bastante sobre isso, sonhe com isso. Chore muito, sinta muita pena de você, perca peso, pareça abatido para que os seus amigos olhem para você e se preocupem, desenvolva uma úlcera, viva com bastante enxaqueca, quebre uma perna
ou qualquer outra coisa para criar dor e servir como um lembrete de que essa pessoa suja fez com você. E se você seguir esse conselho, com certeza terminará miserável, doente, amargo e sozinho. Quem quer um conselho desse, né? Misericórdia. Então é melhor perdoar. Porque é isso mesmo que as pessoas trazem para a sua vida. Quando elas começam a guardar o ódio e a não querer perdoar, elas vão definhando. Tem pessoas que emagrecem, tem pessoas que vão mudando o semblante, elas ficam ranzinza, elas não sorriem mais. É ou não é verdade? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já se deparou com alguém assim. Mas nessa noite, eu queria que cada um de nós olhasse lá dentro, fizesse um check-up na nossa vida e prestasse atenção. Será que nós não magoamos alguém com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos gestos? E talvez essa pessoa está precisando que nós caminhemos até a ela para conversarmos sobre o assunto. E se preciso, sim, pedir perdão. Nós ouvimos essas histórias e muitas vezes nós não nos colocamos dentro dela, mas elas estão relatadas para a nossa vida espiritual, para que nós possamos aprender com os erros daqueles que estavam no passado. E muitas vezes nós estamos andando pela mesma direção, cometendo os mesmos erros. Sabe, eu tenho 3 filhos, né? O meu mais velho já está com 32, eu já até esqueci a idade dos filhos. Oh, meu Deus. 32 anos tem o meu mais velho. E olha, irmãos, na vida, qual é o pai e qual é a mãe que, mesmo querendo o bem dos seus filhos, não magoa, não machuca muitas vezes um filho? E às vezes nós, como pais, nós nos sentimos tão orgulhosos que muitas vezes nós não queremos reconhecer que algo foi erro nosso e nós não caminhamos para pedir perdão. E eu me recordo que um dia eu pedi perdão para os meus filhos. Falei, olha, sabe, às vezes a gente é tão nova, cria os filhos de uma forma tão, estranha, às vezes age numa disciplina tão errada com os filhos, e às vezes acha que aquilo está certo. Mesmo que foi para o bem, mas muitas vezes nós magoamos sim a nossa família, magoamos as pessoas de dentro do nosso lar. E são essas as pessoas que nós mais temos que cuidar. E às vezes nós vamos lá fora cuidar dos que estão lá fora e esquecemos os que estão ao nosso redor. Não é vergonhoso pedir perdão, pelo contrário. É grandioso, porque é divino, porque vem de Deus. E só Deus pode perdoar e dar o perdão e nos ensinar a perdoar. E essa semana nós ouvimos a semana inteira sobre a história de Helena. E hoje nós vamos relatar só mais um pedacinho dessa história para finalizar. E conta que Helena ficou muito pensativa. Ontem eu disse para vocês que ela tinha rejeitado, o convite de Pedro para que ela pudesse deixar Jesus entrar na sua vida. E aconteceu que Helena ficou pensando muito sobre isso. E disse que ela caminhando no shopping, então, ela encontrou uma amiga que há muitos anos ela não via, essa amiga chamada Ariana. Aqui tem alguém chamado Ariane, tem Ariane, né? Eu lembrei de você. Quando eu estava estudando essa história, eu lembrei do nome dela. Bem semelhante. Pois é, e essa amiga de Helena chamava Ariana. E aí, conversa vai, conversa vem. Elas não eram muito íntimas, não. Mas, ali no shopping, elas se encontraram. E ali, naquele vai e vem, a conversa se prolongou tanto. Elas caminharam para uma praça de alimentação. E ali elas sentaram e foram conversar. E Helena, então, relatou que o seu casamento havia acabado e que ela havia sido traída. E aí, ela percebeu que Ariana não fez nenhuma cara de... Oh, eu estou chocada. Oh, sinto muito. E aquilo deixou Helena muito pensativa. E Helena que ficou surpresa. Pensou assim, poxa vida, eu contei para ela que eu me separei, que eu fui traída, fui abandonada, fui trocada. E ela nem se comoveu com a minha história. Mas aí vem a questão. Ariana falou assim, olha, Helena, me desculpa. Aquele rapaz nunca foi para você. Desde que você namorava ele já te traía com as colegas do curso. E você não sabia. Ele nunca foi, assim, um rapaz ideal para você. Agora,
eu não te falei porque eu não tinha intimidade com você. Então, como que eu ia chegar para você e ia falar que o seu namorado já estava te traindo? Mas eu acredito que os seus pais, com a boa visão que eles tinham, os seus pais não viram isso? Os seus pais não te alertaram que aquele rapaz não era para você? Aí, o negócio desandou na cabeça de Helena. Porque ela tinha brigado com os pais, achando que os pais eram culpados da educação que deu a ela, fazendo com que ela fosse uma menina mais tímida, mais retraída, e ela achou que ela tinha perdido o casamento dela por causa disso. E os pais muitas vezes tentou abrir os olhos dela, alertar para que aquele rapaz não era um rapaz para ela. Mas mesmo assim, ela teimou e foi. E ela respondeu assim para a Ariana, sabe? Na época eu até percebi algumas coisas, mas eu achei que quando casasse ia mudar. Belo engano, né, irmãos? Belo engano. Não pensa vocês, se o negócio está ruim namorando, que vai melhorar quando casar, não, porque o negócio desanda. E desanda mesmo. Isso me faz lembrar de uma vez, uma menina caminhou para o pastor, se não me engano foi o pastor Dilson Bezerra, e ela falou assim, pastor, eu queria um conselho do senhor. Eu arranjei um namorado e ele é uma pessoa muito boa, pastor, muito boa mesmo. E eu estou querendo casar com ele, mas só tem um defeito. Aí, ele falou, e qual é o defeito, minha filha? É que ele bate na mãe dele. Aí o pastor falou assim, é? Pois então case com ele, porque ao invés de agora ele bater na mãe, ele vai bater em você. E você vai livrar ela de apanhar do filho. Aí ela falou, credo, pastor. E diz ele que o tempo passou mesmo. O tempo passou e estava lá no encontro lá. E diz ele que quando foi no final da pregação, um tempo, mas não foi muito tempo assim não. Diz ele que foi um tempo curto, né, intermediário. E ela caminhou então para o pastor e falou assim, pastor do céu, o senhor está lembrado de mim? Mas diz ele que quando olhou assim, estava uma pessoa tão sofrida, que ele não conseguiu reconhecer. E aí, ela falou assim, pastor, eu sou aquela moça, o senhor lembra quando eu falei que eu estava querendo casar com um rapaz? E eu falei que ele só tinha um defeito, que ele batia na mãe dele? Pois é, pastor, parece até praga, porque hoje é eu que estou apanhando. Estou num sofrimento que só, pastor. O que eu faço? Irmãos, o que começa errado não vai terminar certo de jeito nenhum. Nós temos que ter essa ciência. A história a gente ri, mas é uma história verdadeira. E quantas Helenas tem por esse mundo, passando por essa mesma situação, e ainda não querem reconhecer o seu pecado. E Helena ficou pensando naquilo. E ela falou, mas eu vi algumas coisas, mas eu achava que ele ia mudar. E aí eu me casei. E aí a Ariana falou uma coisa para Helena, que Helena foi para casa pensando naquilo, e aquilo não saiu mais da sua cabeça. Ela disse assim, Helena, você é uma moça tão boa, você não merecia ter casado com esse rapaz. Você é uma pessoa bondosa, uma pessoa alegre, uma pessoa tão servidora. Por que você casou com esse rapaz? E essas coisas ficou martelando na mente de Helena, porque ninguém nunca tinha dito isso para ela. Quando ela achava que o problema eram os seus pais, ela estava esquecendo de olhar que todos tentaram alertar, mas ela havia feito escolhas erradas. E, inclusive, a Ariana falou assim, olha, Helena, você sabe de uma coisa, quando nós fazemos escolhas erradas, nós sofremos as consequências. E eu também fiz uma escolha errada, mas eu levantei minha cabeça porque eu quero viver, eu quero ser feliz, e eu quero outro rumo da minha vida. Ao contrário do que a Helena estava procurando, a Ariana estava tentando se reerguer e estava deixando o passado para trás. Aquilo que tanto lhe fez mal um dia, agora ela estava disposta a esquecer e tocar a vida. E isso fez com que a Helena pensasse muito nessa história. E no decorrer do restante dessa semana, né, desses 2 dias agora que faltam, vocês vão descobrir o que aconteceu na vida de Helena. Mas nessa noite nós vamos ouvir a última mensagem musical. E eu queria dizer para você nessa noite, meu amado irmão, você precisa de perdão? Jesus tem para te oferecer. Tem alguém que você precisa pedir perdão? Peça. Não consegue? Ore a Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Principalmente que você receba o perdão, durma o seu sono tranquilo e tenha uma vida de paz e de alegria diante do Senhor Jesus. Mas lembre-se de uma coisa,
O caminho é Cristo e não existe nada nesse mundo que possa mudar as nossas atitudes se nós não abrirmos o nosso coração e deixar que o Espírito Santo faça essa transformação, virando essa página toda rasurada da nossa vida e nos dando uma página limpa e nova, escrita pelo próprio dedo de Deus. E quando nós estivermos ouvindo esse louvor, ore a Deus em secreto, peça a Deus perdão e peça a Ele uma nova oportunidade, uma nova chance, para que nós possamos ter essa vida de paz que Ele tanto nos prometeu. Perdão, Senhor, pequei mais uma vez, tenho vergonha de mim. Jamais pensei que um dia eu fosse errar tanto assim. Lave o meu coração